Episódios de violência contra a imprensa, como esse que você viu agora, podem até parecer comuns no Brasil de Jair Bolsonaro. Só que é na Argentina, um país bem menos acostumado a esse nível de radicalismo nos últimos anos. A janela quebrada em que o manifestante aparece é do carro de TV do canal C5N. O veículo foi apedrejado durante uma manifestação contra a quarentena, que por lá foi imposta pelo governo no dia 20 de março. Desde então, as medidas de isolamento até foram flexibilizadas, mas depois voltaram a se tornar mais duras, quando a reabertura piorou a situação do coronavírus no país. Segundo esses grupos contrários ao isolamento, a imprensa estaria agindo de forma sensacionalista, superdimensionando os efeitos da Covid-19. Em vários pontos do país, os grupos negacionistas aproveitaram o feriado de independência de 9 de julho para pedir liberdade e o fim das restrições. Eles reclamam do que chamam de infectadura, que é um neologismo que junta as palavras infecção e ditadura. E em meio à multidão de negacionistas, já é possível ver cartazes com frases que foram consagradas pela extrema-direita brasileira. Pessoas pedindo o fim do comunismo e denunciando até a existência de uma nova ordem mundial que seria ligada à esquerda. A dúvida agora é se esses movimentos tão similares ao bolsonarismo são passageiros, ou se a Argentina, assim como o Brasil, vai dar sua primeira guinada à extrema-direita, desde a redemocratização, que por lá aconteceu em 1983. O presidente Alberto Fernandes, que tomou posse em dezembro, simbolizou para muitos a volta do peronismo ao poder, mesmo se apresentando como um governante mais moderado que a ex-presidente Cristina Kirchner, que hoje é sua vice. Ele foi eleito no ano passado, em uma votação bastante polarizada. Fernandes venceu o então presidente Maurício Macri com 48% dos votos. E pela lei eleitoral argentina, um candidato que faça acima de 45% vence ainda em primeiro turno. O Fernandes venceu, mas isso ajuda a resumir a dificuldade que ele continua tendo com a oposição. Nem mesmo no dia da eleição, ele contava com maioria absoluta dos eleitores. Já o Macri, mesmo cada vez mais impopular, ainda assim fez 40% dos votos. Esse resultado mostrou uma grande divisão na sociedade argentina, algo que por si só pode abrir brechas para movimentos extremistas se postularem como alternativa, assim como Bolsonaro fez por aqui há uns anos atrás. Em 2019, o Macri saiu bastante desgastado do poder. A sua política econômica desastrada levou o país a firmar um novo empréstimo de 57 bilhões de dólares com a FMI, jogou mais de 5 milhões de pessoas na miséria e, na despedida, ele ainda deixou a Argentina com uma inflação anual de 54%. Era o índice mais alto em 28 anos. O Fernandes herdou essa crise econômica e 3 meses após a posse, se viu diante de uma nova crise. Além das vidas perdidas, os efeitos do coronavírus devem levar a uma contração econômica de mais de 10% em 2020, segundo estimativas do FMI. Parte da população já joga toda a culpa desta situação no atual governo, o que pode acabar inviabilizando tanto a esquerda mais tradicional quanto a centro-direita representada pelo Macri. No limite, dando voz a um Bolsonaro argentino, e ele já existe. O nome é Alfredo Olmedo, de 54 anos. Nascido em uma família influente e milionária do ramo da soja, Olmedo é um político de carreira, que atuou por anos como deputado na província de Salta. Armamentista, militarista e ultra-religioso, Olmedo ganhou fama de seguidor do presidente brasileiro quando os dois se encontraram em 2018. Em uma entrevista, ele elogiou a postura de Bolsonaro contra o que chama de ideologia de gênero. É muito claro, igual que eu planteo. Com a ideologia de gênero, não. E até disse ser contra a tipificação da violência contra a mulher. O político também relativiza os crimes da ditadura militar, um dos temas mais delicados na Argentina, por ter deixado um saldo de mais de 30 mil mortos e desaparecidos. Se colocando como uma possível alternativa para o futuro, o Olmedo chegou a dizer que o Macri não representava a direita, por ter permitido o debate sobre a despenalização do aborto, ao qual ele, Olmedo, claro, é contra. E não são só políticos similares a Bolsonaro que parecem ter começado a dar as caras no país. Em um dos protestos contra o isolamento, um homem foi visto com uma camiseta que estampava o rosto do general Jorge Rafael Videla, uma das figuras mais nefastas da ditadura argentina. É uma incógnita, é um desaparecido. Não tem entidade, não está. Nem morto nem vivo, está desaparecido. Videla foi o homem mais forte da ditadura em 5 dos 7 anos de repressão, e foi condenado depois à prisão perpétua em mais de uma oportunidade. Ele foi sentenciado por crimes contra a humanidade, assassinato, tortura e até furto de bebês recém-nascidos. Até pouco tempo atrás, apoiar a Videla abertamente era impensável na Argentina. Em 2013, quando Videla morreu, a morte dele foi uma espécie de metáfora de como o país enxerga o seu legado brutal. O ex-ditador morreu sozinho e esquecido, sentado no vaso sanitário de uma cela comum. Para que seu túmulo não fosse destruído, ele chegou a ser enterrado com o nome falso na lápide.
O curioso disso tudo é que, embora o coronavírus tenha inflado uma retórica anticomunista na Argentina, as medidas tomadas por Alberto Fernandes pouco têm a ver com o fato de seu governo ser de centro-esquerda, e estão longe de ser as únicas no continente nesse sentido. Se Bolsonaro nada fez contra o vírus, há muitos presidentes conservadores que tomaram medidas parecidas com as da Argentina, como Ivan Duque na Colômbia ou Sebastián Piñera no Chile. A Argentina, inclusive, tornou-se um caso relativamente bem-sucedido na pandemia até aqui. Enquanto o Brasil se aproxima das 400 mortes por milhão de habitantes, a Argentina mal chegou a 50. Em números absolutos, o Brasil já se aproxima de 80 mil óbitos, enquanto a Argentina só passou das 2.000 vítimas fatais na metade de julho. Enquanto isso, o vírus não quer saber de ideologia ou se as pessoas acreditam na existência deles. Ángel José Espotorno, um dos líderes das manifestações contra o governo e a quarentena, vivia dizendo: "Os comunistas não vão me impedir de sair às ruas." Espotorno contraiu Covid-19 e morreu em 16 de junho.